Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao SESC Crista Virtual. Nós estamos iniciando a nossa programação de domingo, a nossa programação de estudo da obra Vida e Sexo. Nós fazemos semanalmente, estudando capítulo a capítulo. Vamos dar prosseguimento hoje e queremos dizer para você que está tendo acesso pela primeira vez a essa programação, que os capítulos anteriores estão no nosso canal SESC Crista, que é o canal do Centro Espírita Semente Cristã, e no nosso canal Dora Rodrigues Espírita. Quem tiver interesse a dar sequência desde o início, é só acessar. E também nós estamos aqui com o nosso chat liberado, para o caso de alguém querer, ao longo da fala da nossa amiga Simone, querer fazer algum comentário ou alguma pergunta. No final, a gente vai colocar esses comentários ou alguma pergunta e vamos conversar sobre as ideias das pessoas que se manifestarem. Então, vamos dar graças a Deus, né, por esse momento que aqui estamos, iniciando mais uma programação e dar as boas-vindas à nossa amiga Simone. Seja muito bem-vinda, Simone, boa tarde, desde já muito obrigado por ter aceitado colaborar conosco. Eu que agradeço, boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade, né, de estudar, né, junto com esse grupo, essa obra que é Vida e Sexo. É uma obra riquíssima, né, de informações importantes para o nosso... iremos estudar o capítulo Vinculações. Eu posso dar início, Dora? Sim, vamos iniciar. É o capítulo 14, né? Nós estamos estudando sobre vinculações. É um capítulo bem interessante e eu vou passar para que a Simone possa iniciar a sua contribuição e vamos aqui acompanhando. Qualquer coisa, vamos colocando aqui no chat as perguntas ou algum questionamento e, ao final, como nós dissemos, a gente abre para uma discussão. Fica à vontade, Simone. Muito obrigada. Vamos aqui pedir a Jesus que nos envolva com as melhores ideias, né, para que a gente possa expor, né, aquilo que há de melhor, né, no capítulo Vinculações, que é o capítulo 14, né. Vida e Sexo é uma obra de 1970, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, uma obra de Emmanuel, e eu reforcei aqui uma mensagem que é inicial, mas que é sempre bom a gente estar lembrando, que ela coloca como a obra, né, que é desenvolver conceitos formulados na codificação kardeciana, né, para demonstrar as proposições ao redor do sexo, que essas proposições, elas foram objeto, né, de criteriosas anotações, está descrito lá no início da obra, né, do mundo espiritual. Então, teve todo um cuidado, né, na elaboração da obra, para que a gente possa obter as melhores informações, né, para a melhora do nosso cotidiano, né. Então, coloca muito a questão da importância da educação, né, coloca o emprego digno do respeito, né, em relação às pessoas, ao controle, não à indisciplina, né, não o impulso livre, mas a responsabilidade. Né? Então, são bases fundamentais da obra, né, toca bastante na questão da educação, do respeito, da responsabilidade, com relação ao tema, né, à vida e ao sexo, né. Então, o capítulo 14 tem como nome, título, vinculações, né? Então, assim, se a gente for lá no dicionário, né, saber o que é mesmo vinculações, né? Lá no dicionário está descrito assim, que vinculações é o mesmo que ligações, né? Está ligado, né? Então, vamos falar, vai se expor nesse capítulo a questão das nossas ligações familiares, né? Vai falar muito da infância, né, da ligação da criança com os genitores, com o pai ou com a mãe, mas os capítulos dessa obra,
né, alguns capítulos, eles dão início com trechos do Evangelho, né, que dão sustentação ao capítulo, né. Alguns são, tem trechos do Livro dos Espíritos, né, mas ele inicia com o item 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. E nesse item, traz assim, que os que encarnam uma família, sobretudo como parentes próximos, eles são mais das vezes espíritos simpáticos, né, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, né. Então, já inicia assim, dizendo que essas vinculações, essas ligações que acontecem conosco, né, na nossa família, no nosso núcleo familiar, na maioria das vezes, né, estamos por simpatia, estamos por afinidades, isso é o que nos mantém ligados, né, unidos. Porém, isso pode acontecer de ali ter alguém que não faz afinidade com aquele grupo, mas é colocado ali por Deus para que aquele que é um pouco distante do grupo possa aprender com aquele grupo, e é prova para aquele grupo, para que ele possa também auxiliar no equilíbrio daquele que destoa, né, daquele núcleo familiar, né. Mas se a gente for lembrar, assim, dos objetivos, né, da fraternidade, essa família a gente pode extrapolar para a família universal, né, não só para o nosso núcleo familiar, mas para a família universal, né, quando todos estivermos entendidos os preceitos do Cristo, né, com certeza seremos um planeta feliz, né, de espíritos, né, de pessoas, espíritos, que compreenderam aquilo que Deus quer de nós, né. Então, assim, o Livro dos Espíritos, dessas ligações, e da reencarnação, traz na pergunta 204 o item parentesco, filiação, né. Ele diz assim, que já tivemos muitas existências, né. Nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual, que é a pergunta, né, a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Já que tivemos muitas existências, a doutrina espírita é baseada, é um dos pilares da doutrina espírita, né, a pluralidade das existências, né. Então, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual, né? Essa pergunta feita por Kardec. E a resposta da espiritualidade superior, né? Está lá descrita no Livro dos Espíritos, diz que não pode ser de outra maneira. Que a sucessão das existências corpóreas, elas estabelecem entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores, né? Então, temos vínculos, né, distantes, né, e por isso é que estamos agrupados. Então, quando alguém diz assim, eu nasci na família errada, né, devia estar em outra, aí acontece aí um equívoco, né, estamos onde devemos estar, né, onde é necessário estarmos para o nosso aprendizado, para o aprendizado do nosso núcleo familiar, para nos equilibrarmos e para conseguirmos evoluir. Então, não podemos encarar dessa maneira, né? Devemos aprender a estar ali com aquele grupo, ajudar, auxiliar no que é possível, para que aquele grupo, aquele núcleo familiar possa, unidos, né, possam estar irmanados, né, no amor, né, que é o principal objetivo, né. Então, no livro Família, que é também uma psicografia de Chico Xavier, e que ele tem espíritos diversos, né, em cada mensagem, ele traz, numa delas, e foi muito bom a oportunidade desse estudo, porque eu pude revisitar essas obras, né, reler, diz assim, né, no livro Família, que a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. Então, a lavoura, a gente sabe, né, que quem trabalha na lavoura levanta cedo, trabalha duro e cada coisa tem seu tempo.
né? Vai plantar lá uma sementinha que vai germinar, que tem um tempo da plantinha pequena, que vai depois crescer, dar frutos. Então, a família também é assim, né? Vai dar trabalho, né? Temos que esperar o tempo de cada um, mas é luz, né? Luz para a alma de cada um que está ali, né? No núcleo familiar, né? Então, vai ser necessário nesse labor, nesse trabalho, né, que é a reforma de nós mesmos, né, essas virtudes, né, a paciência uns com os outros, e é muito importante dentro do lar, né, é o que sustenta, né, renúncia, né, boa vontade, né, o amor, o respeito entre as pessoas, né. Outra contribuição do livro Família, né, que diz assim, não se reúnem a nós companheiros que demandaram a espera superior dignamente aureolados por vencedores. Então, não estamos ligados às pessoas já vencedoras, né? Estamos afeiçoados a menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade. Então, os companheiros que estão ali junto conosco na caminhada, não são os que já venceram obstáculos, né? Todos nós estamos na caminhada, estamos sim, necessitando, né, de restaurarmos os desequilíbrios, os erros que cometemos, né, as dificuldades que tivemos. Então, estar em família é oportunidade de equilíbrio, oportunidade de resgate, oportunidade de reformarmos a nós mesmos, né? Então, né, diz ainda esse trecho do livro Família, que muitas vezes, na condição de pais, filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos, né? Então, somos todos devedores, né? Estamos resgatando. Muitas vezes a gente acha que nós é que somos os superiores daquela família, quando, na verdade, nós é quem devemos mais, né? Temos compromissos a serem resgatados mais do que aquele núcleo familiar, né? Então, não podemos entrar no processo de revolta, dizermos que estamos na família errada, porque a providência divina não erra, né? Ela coloca exatamente aonde precisamos estar para o nosso equilíbrio e para os reajustes de que precisamos, né? Então, o capítulo vinculações, ele trata dos exames dessas ligações, né, no campo familiar, e trata especialmente da infância, né, fala alguns trechos a respeito da infância. Então, destaca, assim, que cada pequenino, né, cada criança, é um campo de tendências inatas, né. Tendências inatas são tendências que já vêm com ela, né? Com tamanha riqueza de material, diz Emmanuel, para a observação do analista, que debalde se lhe penetrará os meandros da individualidade na reencarnação. Então, essas tendências inatas que vêm com aquele ser pequenininho, se a gente não entender e não se a reencarnação, não vamos solucionar muitos problemas, né? Muitos enigmas, diz aqui o trecho do capítulo 14. Então, para compreendermos essas tendências, né, é mais fácil, né, quando a gente entende o que é reencarnação, a pluralidade das existências, né? E a reencarnação, para aqueles que estão conhecendo agora a doutrina espírita, a reencarnação, diz lá no Evangelho, é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, né, especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo, né? Então, as existências sucessivas, com diferentes papéis, com diferentes corpos físicos, né? Isso é a reencarnação, é a volta do espírito à vida corpórea em diferentes situações, né? E aquele trecho anterior do Livro dos Espíritos diz que a gente está ligados, né, aquele núcleo familiar, muitas vezes por simpatia entre aqueles membros, e vamos estar inseridos em cada núcleo por essas ligações, né, que temos nessas várias existências, né? Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 218, ele fala um pouco das ideias inatas, né?
As ideias inatas, é colocado nessa pergunta 218, assim, que os conhecimentos adquiridos, né, em cada uma dessas nossas existências, elas não se perdem, né? Então, aquilo que conhecemos em uma existência está ali, marcado no nosso espírito, né? Não é perdido, né? Então, quando a gente está liberto da matéria, o espírito sempre vai se recordar, né? Está lá descrito na pergunta, na resposta da pergunta 218A. Então, durante a encarnação, a gente pode esquecer, em parte, né, desses conhecimentos adquiridos. Deus pode querer que a gente não lembre de certa habilidade, né, porque precisamos vivenciar alguma prova, algum aprendizado, então, às vezes, a gente esquece em parte, mas é momentaneamente, né, quando estamos no plano espiritual, vamos lembrando, né, desses nossos conhecimentos adquiridos. Então, mas, assim, uma dica que diz aqui na pergunta, no resposta 218, é que pela intuição a gente é sempre lembrado, né? Pela intuição a gente guarda esses conhecimentos, e esses conhecimentos vão auxiliar no nosso progresso, né? Então, diz assim, ainda o capítulo, né, 14, baseando no trabalho biológico da construção do ser, assente em milênios numerosos, né, viemos de milênios, de muitas encarnações. Então, é indubitável que surpreendermos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico. Então, a criança já vem com esses impulsos, né, com toda a bagagem das existências anteriores, né, e ele já vem com aquilo tudo pronto, né, e quando chegar à puberdade, tudo isso se manifesta. E aí a importância, né, do pai, da mãe, de quem vai educar, né, essa criança, porque está aí na infância a oportunidade de educar o ser, né, todas essas tendências que são inatas, elas podem serem moldadas, né, para o bem, né? E aí essa é a missão dos pais, né, que é a missão de trazer, aproximar aquele ser, aquela criança de Deus, né? Então, aí o Livro dos Espíritos fala sobre a influência, né, que exercem os pais sobre o espírito dos filhos, né? Então, diz assim na pergunta 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E a resposta é ao contrário, né? Bem grande influência exercem. Então, os pais, a família, a escola, todos que tiverem alguma ligação com aquela criança, vai exercer alguma influência sobre o espírito dela. Ela vai vir com a bagagem, mas vai haver a influência todo esse núcleo ligado com aquela criança, com aquela pessoa, né? Então, conforme já dizemos, diz assim o restante da resposta, né, à pergunta, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros, pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso inclui a educação sexual, né, que é o que trata a boa parte da obra, né? Então, a educação do espírito, educação também aquela que a escola oferece, a acadêmica, mas a educação dos sentimentos, né? A educação que é dada no lar, né, pelo aquele núcleo familiar à pessoa, né, que é aquela que vai moldar o caráter, né, a educação familiar. Então, constitui, ainda diz assim a resposta, né, constituiu-lhes isso uma tarefa dos pais, realizar essa educação dos sentimentos, educação do caráter, né, dos filhos. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir o seu desempenho. Então, a consciência depois vai cobrar se esses pais não encaminharem bem esses filhos, se eles tiverem responsabilidade em deixá-los sem essa devida educação do espírito, né? Então, ainda continua o capítulo vinculações, né? E com esses impulsos, eis que eles despontam do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar, né? Então, com todos esses impulsos, com essa bagagem, com as influências que a família vai oferecer àquela criança, ela vai
se ligar mais a um membro da família, ou a um, ou a outro, ou ao pai, ou à mãe, ou algum núcleo familiar, alguém da família mais próximo, né? Então, diz assim, o jogo afetivo, via de regra, se desenrola mais intensamente entre ela e os pais, reconhecendo-se que, para logo se os laços das existências passadas estão mais fortemente enternecidos com o genitor ou a genitora. Então, vai ter essa ligação mais intensa com um dos genitores por conta dessa bagagem anterior, né? Essa oportunidade de reparo de um para com o outro vai acontecer com um ou outro. Os dois têm responsabilidades, mas essa ligação vai acontecer. Um pai ou a mãe, né? Então, mas não sempre, acentuadamente, pais. Enquanto que os filhos se pronunciam, tá aí as tendências, né, que o passado arquivou e que vai ligar, geralmente, né, as filhas aos pais, os filhos às mães, né, na maioria das vezes, não é em 100% dos casos, né, mas, diz assim, o capítulo 14, subsistirá qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo, através de milhares de reencarnações? Então, Emmanuel diz isso, olha, não tem estranheza nenhuma nisso, né? Porque estamos ligados, né, por muitas encarnações, e essa estrutura psicológica, ela está, né, nesses ingredientes da energia criadora, né, que aí o sexo, né? Então, aceitando esses princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientaram à rumagem por milênios do reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência, né? Então, a gente não pode desconhecer a questão dos instintos, né, que orientam, né, a nossa romagem, a nossa caminhada, né? Então, nos lembra ainda a obra que a gente deve recordar o circular das relações poligâmicas de que somos egressos, né? Então, tivemos muitas outras relações, né, em tempos passados, e a gente deve ter absoluta naturalidade com relação a esses complexos e personalidade que infantil, né, que acontecem na infância, né. Então, o Livro dos Espíritos, na pergunta 385, diz assim, que as crianças, elas são seres que Deus manda às novas existências, dando-lhe aspectos de inocência, porque é preciso, né? Muitas vezes, ali no núcleo familiar, ao invés de espíritos simpáticos, temos ali espíritos que são grandes devedores uns dos outros. Então, é preciso que o pai ame o filho, a filha, a mãe ame o filho, a filha, né? Então, tem que ter aquele aspecto de inocência para que isso aconteça, né? Para que o equilíbrio, o reajuste entre a família aconteça, né? Então, nessa fase, que é a infância, é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Então, na infância, se a gente perceber, né, alguma dificuldade, que a gente tem que logo fazer esse reparo, né? Assim como a gente faz com a plantinha, né, que começa a entortar, e a gente vai lá, poda, né, coloca lá ali uma madeirinha para poder ela realinhar. Então, é assim que a gente também deve cuidar, né? Então, aqui nessa resposta do Livro dos Espíritos, está nos falando assim, que a gente precisa agir, né, no cuidar, né, no oferecer o ouvido, né, ouvir as histórias infantis, ouvir o que a criança tem a dizer, e interceder ali naquilo que é necessário, né, ali na questão educativa, né.
Então, ainda no livro dos Espíritos, na questão 383, diz que o espírito, durante esse período da infância, ele é mais acessível às impressões que recebe. Então, é mais fácil colocar ali sementes de bondade na infância, né? Porque ali ela está ali mais aberta ao adiantamento, né? E aí vai contribuir para a educação daquele ser, né? Então, a gente não deve perder tempo, esperar a criança crescer e entrar na adolescência para agir no campo educativo, né? Nenhum tipo de educação deve iniciar na adolescência, deve iniciar desde a gestação, né? Então, o capítulo Vinculações ainda diz assim, que assim sucede porque a gente herda espiritualmente de nós mesmos, né? Pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas. Então, numa existência estamos ali na posição de filho, na outra estamos na posição de mães, na outra de pais, né? Então, vamos nos reencontrando, né? Aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais temos contas a acertar. Então, se a gente não deixar de cumprir com o nosso papel, vamos nos reencontrar novamente para novo aprendizado, né? Até que a gente consiga internalizar. Ah, mas a gente pode perguntar, isso não acaba nunca? Acaba quando a gente entender, fazer a aprendizagem e estarmos na condição de espírito puro, que é a condição do Cristo, né? Quando a gente compreender a lição que devemos entender, né? Então, Joana de Ângeles, a respeito de família, no livro Adolescência e Vida, diz assim, que a família é o laboratório moral para as experiências da evolução. Então, família, a gente viu aí um dos conceitos que é lavoura, né, que é trabalho, e aqui é que é laboratório, né, moral, né? Então, laboratório de quê? Dos sentimentos, né? Que trabalha as emoções, né, que proporciona a oportunidade de equilíbrio. Então, a gente não pode perder oportunidade nenhuma, né? Porque tudo é muito rápido, né? Então, precisamos agarrar essas oportunidades e contribuir para que esse equilíbrio aconteça, né? Para que o amor, diz assim, Joana, o amor seja aceito como o grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Então, é o que Jesus também nos diz. Tem alguma dificuldade? Ame. Tem alguma dificuldade? Perdoe. Tem alguma dificuldade? Seja paciente. Então, são os conhecimentos fundamentais, né, de Jesus traz para nós e que os espíritos confirmam nas obras literárias, né, a respeito do que devemos agir e fazer. Às vezes a gente fica dizendo assim, eu queria uma orientação sobre o que fazer. Vamos lembrar de Jesus, lembrar do Evangelho, quando estivermos na dúvida, o que Jesus faria? Né, se estivesse, com certeza vai vir, né, aquela orientação certinha na nossa consciência de como devemos agir em tal ou qual situação. Então, a criança, né, diz no livro Família Emmanuel, né, que a criança é um trato de terra espiritual, né, que devolverá o que aprende. Então, tudo que a gente entregar para a criança, ela devolve, né, ela fica que nem um espelho. Então, de acordo com o que ela recebe, ela devolve. Então, a criança devolve o que aprende invariavelmente de acordo com a sementeira recebida. Então, se a gente planta, né, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, é igual assim com a infância, né? E aí o capítulo termina dizendo assim, que atentos, né, a essa realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências, que sintetizaremos tão somente numa palavra única: educação. Né? Então, o capítulo termina com essa frase, né, que vale a pena a gente se preparar, né, para promover a educação do ser, né, principalmente quando estamos ali nos preparativos, né, de trazer esse ser, mas também quando eles vêm e estão ali crescendo ao nosso lado. A gente não pode esquecer de que somos exemplos, né, de que somos espelhos. Então, também não adianta nada eu só falar e não
não demonstrar e não realizar e não dar o exemplo, né? Porque a criança e o adolescente mais ainda, isso é intensificado, ele vai, né, repetir e refletir aquilo que está nas ações de quem está ali ao seu lado. Né? Então, Dora, essas foram as impressões, né, que eu retirei do capítulo, e estou aqui, né, aberta às discussões, né, que se fizerem necessárias. Nós não temos perguntas, Simone, mas a gente pode conversar sobre esse capítulo, porque, veja bem, se nós formos... Eu não sei se você está me ouvindo. Estou sim. Ah, porque fiquei sem som aqui. Então, assim, se nós observarmos bem na família, como o capítulo bem trata, a gente vai ver que tem filho que tem um apego muito grande à mãe, né? Que às vezes tem ciúme da mãe até com o pai. Vamos ver que tem filha que já tem esse apego com o pai. Tudo é com o pai. E aí, muitas vezes, até em relatos do casal, a constatação de que já na gravidez existia essa vinculação. Aquela situação de muitas mães dizer que deitava ao lado do pai e a criança ia toda para o lado do pai, e era uma menininha. Ou então se afastava do pai, era um menininho e tudo mais. Já assim, nessa sabedoria popular, as pessoas vão identificando isso, né? E o afastar-se queria dizer que não era muito vinculado ao pai. Então, a gente observa, como ele bem colocou aqui no capítulo, que esse jogo afetivo, como ele diz, se desenvolve mais entre os pais porque são entretecidos nas existências passadas. Quem tem vários filhos, quem tem uma família, acho que até com mais de um filho, vai poder observar as diferenças que existem. Tem aqueles que parece que não tem essa distinção, não tem essa coisa dessa escolha de um ou outro, mas existe entre o casal sempre um ou outro que se vincula mais ao pai ou à mãe. E isso, muitas pessoas não conseguem entender por quê. Mas sem a lógica da reencarnação, não dá para a gente avançar muito, né? É verdade. Então, nós... Sim, diga. A reencarnação auxilia muito nesse entendimento, né? Então, o que muita gente não vai compreender é que ali tem uma bagagem, né? Antes, né? De sentimentos, né? De vínculos anteriores, né? Àquele parzinho, né? Que precisa de um reajuste mais intenso. Se a gente não tiver essa noção da pluralidade das existências, fica difícil essa compreensão. Até para aquele pai que está, ou aquela mãe que é preterida nessa relação, porque muitas vezes o pai ou a mãe não entende, e aí desenvolve até alguma dificuldade no campo dos sentimentos com relação àquele filho. E aí desenvolve aquelas preferências que fica prejudicial, né? Porque aí vai como que... realizando o inverso, né, colocando preferências que vai, né, dificultar ali o desenvolvimento dos sentimentos, né, daquelas crianças e daquele vínculo familiar. Justamente. É muito interessante essas questões, porque, assim, eu já contei em alguns momentos de diálogo fraterno que eu tive com algumas pessoas, relatos assim, de crianças que rejeitavam a mãe, o que é muito difícil, né? Rejeitavam a mãe, não queriam sequer mamar na mãe, e nos braços do pai se sentia tranquila, quando a gente espera que seja sempre o contrário, né? E a mãe não entendia por que isso se dava de maneira nenhuma, porque não tinha nenhuma compreensão dessa lógica da reencarnação. E ele também chama a nossa atenção justamente para o fato de que, de repente, são antigos parceiros, né? Já podem ter tido convivências nesse emaranhado aí de poligamias, como ele fala, de repente, em vivências passadas, essa criaturinha que está chegando como filho pode ter sido um companheiro, e agora está vindo num outro formato, né, numa outra situação,
quando a gente for estudar o capítulo de desvinculação, o próximo capítulo vai falar muito sobre essa questão também, justamente para ir aparando esses laços, né, e transformando em laços de amor verdadeiro, mas chama a atenção também, Simone, essa questão da criança, que não é um espírito que nunca viveu a experiência sexual, muitas vezes vem de desregramentos, e às vezes muito cedo começa a manifestar esse desregramento. Hoje, as crianças, elas estão mostrando as suas tendências muito cedo. Então, já é, de repente, aquele jovenzinho, aquele rapazinho, ainda criança, mas que já quer ser adulto, que já quer se vestir de uma forma, já tem ideias de outra forma, já fala de outra forma, e os pais não se dão conta de que ali está se revelando a personalidade do espírito, né? Quem ele foi na realidade, qual é a bagagem que ele traz. Aí o que acontece? Muitas vezes a gente reforça aquele comportamento. E daqui a pouco está achando um absurdo que tão jovens já esteja aí assumindo comportamentos assim, bem, que exigiriam muita responsabilidade. Aí a gente vê crianças se prostituindo. E essas crianças, a gente não pode esquecer, são espíritos. Já podem vir de experiências dessa natureza. Mas aí chegam no lar, ou muitas vezes, como tem muitas abandonadas aí que nem tem esse auxílio, e de repente estão repetindo aquelas experiências de desregramento, de desequilíbrio. Então tem muita coisa ainda para a gente entender como trabalhar com essas crianças, e eu acho que essa obra ela veio justamente para isso, para nos orientar, nos conduzir nessas questões que volta e meia a gente está se defrontando e que não sabe o que fazer. E às vezes assim, eu não sei o que fazer, mas a gente está procurando saber o que fazer, como deve ser feito, não é? Observar, né? Assim, observar, estar atento, né? Se a gente está observando que há essas tendências aí fora da idade, tratar de cuidar, né? Tratar de reparar. Essa é a função do pai, da mãe, de quem cuida, do professor, do evangelizador infantil, do amigo, do primo. Assim, a família não está atenta, então é nosso dever alertar. Né? Tem gente que diz assim, eu não gosto que me chamem a atenção. Eu disse assim, pois eu gosto, porque eu tenho 2 filhos pequenos, e se eu não estou observando, se eu não estou atenta, às vezes a gente fica muito ligado ao trabalho, né, à busca do pão de cada dia, e a gente fica desatenta com relação aos nossos filhos. Então, se alguém vem e diz, olha, observa isso, né, então é nosso dever alertar para que aquele núcleo familiar possa tomar as providências, né, porque se a gente permite, a gente vai ter aquela dívida, né, da nossa consciência de não ter cumprido com a tarefa que Deus nos deu, né, que é de encaminhar para Deus, de encaminhar para o bem daquele ser. E isso cabe também ao nosso papel enquanto sociedade. Enquanto tiver uma criança na rua e a gente não se importar, é filho de fulano, é assim mesmo, a gente achar normal que uma criança não passe o dia todo na rua e que não queira ir à escola. Se a gente continuar assim, a nossa sociedade é ruim, né? Então, a gente tem que desenvolver esse papel no nosso lar, mas também como cidadão, né? Como membro de uma sociedade, né? Então, a gente tem que estar atento, né? O alerta do capítulo é esse, o de educar, né? Precisamos estar com os nossos olhos bem abertos, com os nossos ouvidos bem abertos e atentos à troca. Tem pais que não querem nem conversar com a criança, deixa ela na frente de uma TV ou com o celular na mão, aí não vai ver o que é que ele está vendo. Quando você vê, já tem outros adultos ali com aquela criança no ambiente digital e a gente não se deu conta, né, de que informações ela teve acesso, de que influências ela teve acesso. Então, nesse nosso tempo, a gente tem que estar mais atento ainda, né, porque a pandemia nos trouxe a realidade de termos que
convivermos no ambiente digital, que é um ambiente que é um mundo igual à rua que está ali fora, né? Que a gente pensa, o menino está ali com o celular na mão, ele está ali, eu estou vendo, e ele está bem, não está, né? Você tem que estar lá olhando o que é que ele está olhando, né? Quem está ali com ele, o que é que ele está ali fazendo. E isso começa desde bebê. Uma vez eu presenciei aqui uma cena que eu fiquei tão triste. Eu recebi uma visita de uns familiares distantes e eles trouxeram uma criança que era amiga deles, né? E ela veio com um tabletzinho na mão. E os meus meninos, eles são muito arteiros, eles gostam muito de correr, de brincar. Quando verem outra criança, isso foi antes desse momento difícil que a gente está vivendo. Então, eles viram a menina e queriam logo interagir, né, brincar com ela. E ela não tirou os olhos da tela, né? E os meninos, mãe, ela não brinca, ela não quer. E eles tristes e tentando interagir, e a menininha só na tela. Então, a nossa obrigação é dizer, olha, dá uma olhada, porque criança tem que brincar, tem que interagir com outras crianças, né? E aí, a gente observa que isso está acontecendo com mais frequência por conta dessa esse nosso tempo, né, que a gente precisa bastante, né, do ambiente digital para exercer as nossas atividades de educação e muitas vezes de trabalho. Você estava falando aí, eu lembrando de um comentário que uma criatura fez certa vez com relação a uma criança em termos de 5, 6 anos, que estava incomodando na escola. A professora chamou os pais para conversar, porque ele tinha uma prática muito invasiva com as coleguinhas, né? Para a idade dele, chamou a atenção. E estava incomodando, as meninas estavam reclamando, porque ele era muito invasivo e tinha assim, umas atitudes muito adultas com as meninas, né? E aí diz que a mãe e o pai foram convidados para conversar, né, sobre essa situação. A professora chamou porque queria que eles tomassem uma atitude em relação a isso, já que estava recebendo reclamação de outros pais. E ela disse que ficou chocada porque o pai disse assim, isso é coisa de homem mesmo, eu só está mostrando quem ele é. Então, assim, como se o homem tivesse que ser essa criatura desregrada, desequilibrada, e para ele aquilo era uma satisfação, saber que o filho estava se comportando daquela maneira. Não tinha nada errado com ele, não. Errado estava com as meninas, que não estavam sabendo se conduzir. E aí a gente fica pensando que esse espíritozinho que já vem, com certeza, se está manifestando assim, de experiências de desregramento, de desequilíbrio e tudo mais, logo mais, quando ele se tornar um adolescente, isso aí vai extrapolar que ninguém sabe como. Não vai ser uma criatura feliz, porque vai viver nessa busca desenfreada, nesse abuso de uso só das pessoas, e vai ser uma criatura que, com certeza, vai trazer em si uma dificuldade muito grande, quando os pais, naquele momento, poderiam já estar atentos ao comportamento dele, educar, disciplinar, porque, com certeza, essa criança, quando ele se tornar um adulto, ele não vai ter respeito nem por si, nem por ninguém. E com o respaldo da família, porque o pai acha que o filho tem que ser isso. Já o contrário, quando acontece com a mulher, aí sim os olhos se voltam, que não é correto dessa forma, de maneira nenhuma. Só que nós estamos educando espíritos. Nós estamos educando espíritos. E essas criaturas, elas precisam dessa educação sexual. Principalmente porque no mundo de hoje, como você bem colocou, nós estamos estudando uma obra, Game Over, aos domingos, e estamos justamente em um capítulo que trata de um processo obsessivo que está ocorrendo pelas redes sociais, de um jovem que tem esse desequilíbrio sexual, e que ele se vincula a entidades com o mesmo comportamento dele para práticas de vender o próprio corpo, de ganhar dinheiro com isso, de se envolver em relações que não tem nenhum sentimento de amor envolvido, o interesse ali é ganhar dinheiro, e sem se dar conta que ele está sendo também utilizado pelas entidades. Então, essa questão do sexo, ela, ao longo das nossas experiências e vivências, ela tem trazido muita dor, muito sofrimento para as nossas vidas, quando ela foi dada por Deus para a nossa evolução, para o nosso progresso.
para a nossa harmonia, nossa felicidade. Mas, infelizmente, os espíritos não estão sabendo conviver muito bem com essas sensações, com essas emoções. E aí, Deus, sabiamente, colocou o lar, né? A família. E volta e meia, esses espíritos estão retornando com aqueles com quem conviveram. E aí a gente vê também, Simone, uma questão que me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse capítulo, essas questões de abuso dentro de casa, que eu fico me perguntando até onde não seria essa sintonia de casais do passado. Porque como justifica um pai estar se sentindo atraído por uma filha, ou uma mãe estar sendo atraída por um filho pequeno, ter essa atração de um cônjuge, de um parceiro, quando na realidade ali está um ser tão pequeno. E a criatura está antenando, está se ligando com aquele ser como se fosse o ser do passado, da convivência passada, de muito desequilíbrio. Muitas situações mesmo difíceis. Eu já tive contato com pessoas adultas, pais, que disseram, olha, eu não me sinto bem com a presença dela dentro de casa, porque é muito forte. E eu sinto que, da parte dela, também existe esse mesmo sentimento. E é uma luta, está sendo uma luta. Há momentos que eu sou agressivo com ela para ver se ela se afasta de mim. Então, veja que situação, né? E sem esse entendimento, sem a gente compreender que aquele ser, aquela situação é em virtude dessas experiências passadas, dessa nossa vinculação, são situações que a gente precisa muito, muito, muito se debruçar para entender. Sim, a doutrina espírita auxilia muito, mas numa questão como essa, né, é necessário a ajuda profissional, né, porque aí vai acontecer, tá um risco de acontecer algo grave, né, com aquele núcleo familiar, e isso é muito frequente na nossa região, pelo que se tem notícia, né, bastante triste, porque assim, se perde a oportunidade do reequilíbrio, vai se cometer mais erros ainda. Então, para novas encarnações acontecer esse reajuste, né? Quando se acontece uma situação triste como essa, né? Como essa de abuso infantil, né? Infelizmente, as pessoas continuam cometendo esse tipo de erro, né? E aí cabe, né? A ajuda profissional mesmo, né? Para que as pessoas se reajustem, porque assim, às vezes a pessoa, isso é tão forte na pessoa que ela sabe que não está certo, mas ela não resiste. Então é preciso, sim, às vezes, tratamento com drogas, com drogas assim, com remédios, né? Para que a pessoa consiga lidar, né, com essas situações. Então, a doutrina espírita ajuda, mais ajuda profissional de um psiquiatra, de um psicólogo, para essa família, não só para essa pessoa, né, mas para essa família, para que ajude nesse reequilíbrio, né, e essa família não se perca, né. Então, assim, às vezes a gente presencia casos, assim, também de abuso, que abuso acontece durante anos e geralmente a mulher não percebe, não, nunca percebi, né? E aí vem depois a questão da culpa de não estar atento. Então, a gente precisa estar atento a nós mesmos, atento à criança, atento ao companheiro, atento ao que nos rodeia, né? Para que a gente possa corrigir, né, os erros da rota. Né? Com certeza. Tem um comentário aqui, a Doris está comentando, isso só reforça o machismo abusivo de que é normal o comportamento. Hoje vi uma matéria de uma criança que foi abusada pelo avô e pelo pai desde 6 anos, salvo engano. Quer dizer, a todo momento a gente está vendo esse tipo de notícia, né, envolvendo crianças, envolvendo familiares. Antigamente a gente achava que isso só acontecia fora de casa, os abusos estão acontecendo dentro da própria casa, dentro da própria família. Então, atentar para esses seres, qual é o sentimento que envolve? Por que essa atração por esse ser?
tanto um tratamento psicológico, médico, seja lá de que natureza for, como um tratamento espiritual também, buscar, porque muitas vezes existem entidades envolvidas ali propiciando também essa obsessão, para que a criatura possa ter a sua condição humana em desregramento tal que vai trazer sérios problemas, não só nessa vida, como em outras, com relação a essas criaturinhas, né? Mas, assim, muito boa a nossa conversa, nós temos aqui alguns amigos também, porque o registro aqui das presenças do YouTube, mas nós temos aqui nos acompanhando a Cacilda Maria pelo Facebook, Silvana Batista, a Silvana Diniz Souza, a Nilza Maria Santana, a Sandra Caldas, estão aqui pelo Facebook nos acompanhando. E a gente vai continuar com essa nossa programação, trazendo esses temas, que são temas que a gente já trata na Casa Espírita, mas a Emmanuel deu um direcionamento aqui, né, para a família. E aí a gente também está capítulo a capítulo, trabalhando essas ideias de forma a aprofundar um pouco mais, até esse momento da gente até fazer ligações de situações que ocorrem no dia a dia com o texto, com o capítulo, como nós pensamos nesse momento, né? De situações que estão envolvendo muitas famílias, muitas pessoas, e que muitas não têm coragem de revelar o que estão sentindo. Não conseguem buscar ajuda, não conseguem falar do transtorno que estão sentindo antes que a coisa aconteça. Aí deixa se levar, se deixa conduzir, deixa acontecer, e vai se levando por essa prática, e daqui a pouco, quando a coisa se torna escandalosa, quando a coisa foge ao controle da pessoa, aí a pessoa não existem argumentos, né? Porque, na verdade, principalmente sem essa visão da gente entender que, de repente, estão ali dois espíritos em situações de reencontro do passado, criaturas que foram amantes no passado, vamos dizer assim, hoje vem como filho dentro de casa. E aí as energias, quais são as energias desses dois espíritos? Muitas vezes aquela energia do passado. Ele não consegue olhar para aquela criaturinha e ver uma filha, de sentir o sentimento de uma filha, começa a brotar aqueles desequilíbrios, e se o outro lado corresponde também, mesmo na sua infância e tudo mais. Então, são situações que a gente precisa realmente avançar um pouquinho mais nesse entendimento, conversar mais sobre isso, para ver se, de repente, alguém que está sem entender o que está acontecendo consigo encontra uma resposta. O processo é encarnatório. Nessa situação de estar conosco, dentro do nosso lar, aqueles seres com os quais nós já convivemos no passado e, de repente, não tivemos uma boa convivência, não tivemos uma boa experiência, mas o momento agora não é da gente repetir os mesmos erros, né? O momento agora é da gente se refazer, é da gente ter uma postura mais amorosa, mais respeitosa, e sem esse entendimento fica difícil. Aqui a Eulenice está dizendo, excelente palestra, muito aprendizado. Que bom, Eulenice, esse é o nosso intuito aqui, a gente trazer esses questionamentos, esse horário é propício justamente para isso. Então, eu quero agradecer a Simone, foi muito boa, Simone, a sua participação, sou muito grata. Em outros momentos estaremos convidando para que você possa nos auxiliar, e eu coloco à sua disposição aqui para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estudar, né, de aprender mais, me coloco aqui como aprendiz, né, a gente vai com as discussões, com os comentários, né, acrescentando mais, né, e me coloco à disposição em outras oportunidades também para o estudo, né, então, acho que a gente só tem a ganhar, né, com uma obra como essa, Vida e Sexo, uma obra, é um livro que não é grande, é um livro pequeno, mas que traz informação, né, para o nosso cotidiano, que aborda tantas questões que são importantes para o nosso viver. Então, muito obrigada, Dora, pela oportunidade. Nós que agradecemos, e agradecemos a todos vocês que estão nos acompanhando nesse domingo, nessa tarde de domingo, lembrando mais uma vez que toda a série desses programas que dizem respeito ao livro Vida e Sexo
estão lá no nosso canal SES Crista ou no canal Dora Rodrigues Espírita. Estão lá todos os programas que nós vimos realizando semana a semana, capítulo a capítulo, que eu costumo dizer que nós estamos reescrevendo esse livro na internet, porque nós estamos trazendo o conteúdo da obra com todas as informações que os nossos convidados vão buscar para complementar o estudo. Como nós vimos aqui, a Simone trouxe informações da Joana de Anjos, não só do Emmanuel. Então, a doutrina espírita é isso, ela é um composto de informações, de orientações. Nós temos muito material aí para a gente buscar, para a gente conhecer, para a gente estudar, e esse momento é propício. Então, uma boa noite a todos, um bom domingo, uma boa semana para todos, e vamos continuar no nosso estudo na próxima semana. São todos convidados, e até o próximo domingo com o nosso próximo Papo Domingueiro.